Olá, irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal EBD Viva. Eu me chamo Pastor Júnior Pimentel e nós estamos aqui toda semana aprendendo um pouco mais desse conteúdo maravilhoso do primeiro trimestre de 2023, que está agregando valor, nos fazendo crescer espiritualmente, né? Estamos estudando a faixa etária adultos e é importante salientar que nós acrescentamos alguns comentários bíblicos, nós acrescentamos também versículos bíblicos e agregamos valor aí às lições, do comentarista aí que traz das lições bíblicas da escola dominical. Aviva o Senhor a sua obra no meio dos anos faze-a conhecida. E a temática desse trimestre é Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras e o quebrantamento e poder de Deus, um tema muito importante para os dias odiernos e imprescindível para a vida de cada um de nós, para a igreja do Senhor aqui na terra, né? Se possível, irmãos, nós já vamos pedindo aos irmãos, sem perder tempo, que os irmãos se inscrevam em nosso canal aí, socialize, #socialize e este ato simples faz com que o Evangelho do Senhor seja propagado e mantenha o nosso canal no ar, né? Que também é importante para que nós possamos continuar fazendo esse trabalho aqui de evangelização. Ao final da lição de hoje, nós poderemos responder várias indagações. A primeira é a respeito do que o profeta Ezequiel alertou o povo. Mais uma, que a visão do vale de ossos secos representava. Olha, mais uma indagação. Cite 3 países da Europa em que ocorreram avivamentos. E que tipo de avivamento ainda impacta o mundo inteiro? E, por fim, que tipo de esferas é possível observar como impacto de avivamentos? O título da lição de hoje, lição de número 8, é O Avivamento Espiritual no Mundo. Texto áureo. E mediu mais 1000, e era um ribeiro, e não podia atravessar porque as águas eram profundas, águas que deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Está em Ezequiel, capítulo 47, versículo 5. Já estudamos sobre o texto áureo no trimestre passado, onde nós estudamos aí, as águas purificadoras, que nós vamos aí adentrar na lição de hoje. É uma bênção, irmãos. É um versículo e é um conteúdo da palavra que se aplica aos dias de hoje perfeitamente. Verdade prática, somente por intermédio do movimento do Espírito Santo, o mundo pode experimentar o verdadeiro avivamento espiritual. Já vamos trazer uma aplicação pessoal para a lição de hoje, que nós vamos estudar. Olha só, o assunto da lição é o avivamento espiritual no mundo. Um assunto atual, um assunto que nós vamos ter o prazer de discorrer, de estar aprendendo o que Deus tem para nos ensinar por meio desta lição que nós estamos aprendendo hoje. É importante nós sublinharmos que a leitura bíblica em classe encontra-se em Ezequiel, capítulo 37, de 7 a 10, 47, de 1, 8 e 9. Então vamos começar. Então profetizei como se me deu ordem. E ouvi um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso a seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu sua pele sobre eles por cima. Mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito assim, assim diz o Senhor, Jeová, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei, como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e vieram e se puseram em pé, um exército grande, extrema. Ezequiel 47, 1.
Depois disso me fiz voltar à entrada da casa, e eis que saiu algumas águas debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente. E eis que as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda sul do altar, e ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior do caminho, que olha para o oriente. Eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente e, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos tornozelos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos lombos, e mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrassem esses 2 ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegando essas águas a sararão, e viverá todo por onde quer que entrar este ribeiro. Nesta lição, então, nós partiremos da visão do capítulo 37, da visão de ossos secos, e do capítulo 47, embora haja um contexto específico para a ação de Israel, essas 2 imagens podem ser aplicadas como paradigma do que Deus deseja fazer com seu povo, trazer vida onde não há mais vida, manifestar o fogo santo onde há frieza espiritual, avivar o que já está morto. Veremos que Deus fez isso muitas vezes no decorrer dos séculos, e a sua igreja, ao longo da história, não caiu. As portas do inferno não prevaleceram, não prevaleceram e nem prevalecerão contra a igreja do Senhor, porque ela está fundada na pedra angular, que é Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Nós precisamos estar focados, observando o que a palavra tem para nos trazer nesta lição. Primeiro, vamos explicar aqui o avivamento no tempo de Ezequiel, já nos pontos que nós vamos identificar os grandes avivamentos no mundo e mostrar os avivamentos mudam o rumo da história. São os objetivos da lição de hoje que nós vamos então estudar durante os tópicos que trazem esta importante lição, os subtópicos, e também nós adentraremos aí na lição que nós vamos aprender hoje. Introdução. O que Deus fez no tempo de Ezequiel ainda pode fazer atualmente. Ele produziu avivamentos em várias partes do mundo, notadamente nos séculos 18 e 19. No século 20 também contemplamos um grande avivamento, por intermédio do movimento pentecostal. Nós cremos que antes da vinda de Jesus, para arrebatar a sua igreja, Deus pode despertar um grande avivamento mundial, e nesta lição, a partir de Ezequiel 37 e 47, nós estudaremos os avivamentos espirituais que ocorreram no mundo. Muito bem, vamos adentrar já no tópico 1, que é o avivamento no tempo de Ezequiel. E o subtópico 1, calamidade e restauração de Israel. O profeta Ezequiel alertou o povo a respeito de duros juízos que Deus iria impetrar contra eles. A desobediência e a apostasia de Israel trazia então diante do povo uma grande calamidade espiritual, que o Senhor ainda teve misericórdia, poupou o povo da destruição total e restaurou a nação eleita. Olha só o que diz o texto bíblico: mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Ezequiel 36, 21. A palavra de Deus sempre tem uma saída para nós. Deus é o autor e o consumador da fé, e as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é
a sua fidelidade. Lamentações 3, 22 e 23. Nós precisamos estar atentos, com os nossos olhos espirituais bem abertos, atentos e buscando ao Senhor, para que haja um verdadeiro avivamento nesses tempos de prenúncio da Igreja do Senhor. Subtópico 2, Vale de Ossos Secos. E o profeta Ezequiel recebeu uma visão a respeito do Vale de Ossos Secos. Essa visão era uma representação do estado espiritual do povo de Israel. Para esse povo, Deus ordenou a Ezequiel profetizar sobre os ossos secos. Está lá no começo, né, onde nós vimos aí na lição de hoje. Havia uma promessa ali de um grande avivamento nacional. Esse texto, do texto da leitura bíblica em classe. Ao profetizar, Ezequiel contemplou um grande milagre em visão. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Era a chegada de um grandioso avivamento espiritual sobre a nação de Israel. Essa é uma representação da bondade e da misericórdia de Deus. Deus elegeu um povo, Ele escolheu um povo. E hoje, por meio da janela que existe, por esse povo não ter aceitado, nós, como Igreja do Senhor, estamos falando para o mundo. Águas purificadoras. No capítulo 47, o profeta Ezequiel viu que um homem possuía um cordel de medir nas mãos, como um qual mediu uma distância de 1000 côvados, ou 450 metros, e fez o profeta passar pelas águas que chegaram aos seus tornozelos. A cada etapa de 1000 côvados, ou seja, 450 metros a mais, o profeta Ezequiel andava nas águas do rio pelos joelhos, pelos lombos e, por fim, a nado. Ele já se sentia mais distante do solo. Era um rio que causava muita produção na agricultura, piscicultura, e também daria vida a tudo por onde passasse. Era um grandioso avivamento de Israel, que Israel haveria de experimentar, pela misericórdia de Deus. A sinopse 1, o Vale de Ossos Secos e as Águas Purificadoras, são duas imagens que revelam como Deus pode avivar o seu povo. O rio que saía da casa de Deus, o templo, era um rio que vinha debaixo do altar. Deus, por meio da sua misericórdia, enviou seu filho, e Jesus falou lá, para a mulher no poço de Jacó: se tu bebesse a água que eu lhe desse, beberia a água que jorraria, fonte da água viva, para que conduz à vida eterna. Os grandes avivamentos no mundo nós vamos ver agora. Primeiro a gente inicia pela Europa. Houve períodos em que o continente europeu estava em uma situação idêntica do povo de Israel, já no contexto das profecias de Ezequiel 37 e 47. Mas, mais uma vez, Deus, com a sua benevolência e misericórdia, não tardou em usar pessoas cheias do Espírito Santo para que proclamassem, que clamassem também por um verdadeiro avivamento espiritual. O Senhor queria avivar o velho continente. No original grego, nós encontramos a palavra dômalis, que em um dos seus significados é poder, força e habilidade. Esta palavra tem a mesma raiz da palavra dínamo. Dínamo é um gerador elétrico que transforma energia mecânica em energia elétrica. É importante trazer para os irmãos isso, energia elétrica contínua, Trazendo isso para a nossa vida espiritual, o Espírito Santo de Deus é o nosso dínamo, ele é o gerador da nossa energia, ele é o nosso gerador interno de corrente elétrica que alimenta a nossa alma por um complexo de circuito elétrico que nós somos, a nossa vida. Deus sempre levantou homens na terra para dinamizar o trabalho dele aqui na terra, para cumprir o seu propósito. E qual é o propósito de Deus? A salvação do homem, claro. Onde está escrito? Lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele veio para dar vida e vida com abundância. Já o outro lado, o inimigo das nossas almas, o ladrão,
veio para matar, roubar e destruir. Vamos agora observar, né, na Alemanha, por volta de 1722, o conde Zinzendorf liderou os morávios num fervor missionário que se espalhou pelo continente europeu. É isso que o comentarista traz aqui, né, que chegou à América com sua ênfase na religião do coração. Houve um grande despertamento na busca do poder de Deus e principalmente, né, voltado para as missões mundiais, região entre a Boêmia e a Silésia. Irmãos morávios é uma seita religiosa derivada da seita dos hussitas, no século XV. Nicolaus Zinzendorf foi um homem levantado por Deus para dar refúgio a milhares de perseguidos religiosos na Europa. Ele, assim, alavancou a obra missionária tão esquecida naquela época. Ele amava profundamente a obra do Senhor, a obra missionária, e como poucos líderes na história, ele entendeu a importância de missões com a tarefa prioritária da igreja. Né? A igreja tem essa tarefa prioritária. Com o seu exemplo, foi capaz de levar a sua comunidade a abraçar o empreendimento missionário. Missões está no coração de Deus, enviando aí ao longo dos anos mais de 200 missionários para o continente europeu. Isso é a chama ardente do avivamento, que ela não pode apagar, né? Como nós lemos no início da lição aí, né? Essa chama tem que continuar acesa, o fogo tem que permanecer aceso como brasas vivas no altar. Na Inglaterra, por volta de 1740, John e Charles Wesley e George Winterfield atuaram com grande fervor missionário. Buscaram o poder de Deus, buscaram a unção do Espírito Santo, pregaram contra o formalismo, né, que não tem nada a ver com o pentecostalismo. Né? Igrejas, então, levantaram cheio do poder de Deus, um grande avivamento desceu sobre a nação inglesa. Esse movimento, ao longo dos séculos, ele aconteceu, continua acontecendo, e Deus continua movendo as águas. Muito bem, agora nós vamos, né, o que aconteceu, o avivamento que aconteceu nos países de Gales. Evan Roberts, um adolescente de 13 anos, reuniu seus colegas e lhe falou da visão que recebeu de Deus. No domingo, dizendo que enviaria um avivamento, mas todos precisavam abandonar a prática do pecado. Foi tão grande o impacto naquela visão de Deus, que por volta de 1904, 1905, o avivamento começou a espalhar-se pela cidade, pelo país, e alcançou muitos países no mundo. Esse dínamo, essa energia que realmente atinge a nós, espiritualmente falando, que quando o avivamento chega, a tristeza e a questão da estagnação espiritual tem que ir embora. Nos Estados Unidos da América, houve também vários avivamentos, né, na grande nação americana. Charles Grandison foi usado por Deus para um grande despertamento espiritual. Ele teve grande influência de Campbell Morgan e do movimento da vida profunda, né, que pregava um viver pleno na presença de Deus contra uma vida morna que dominava muitas igrejas evangélicas naquele tempo. O esfriamento espiritual, ele ocorre, irmãos, mas nós precisamos estar atentos aos avivamentos que surgem na história. Os avivamentos urbanos, né, de 1875 a 85. O jovem empresário Moody participou de um grande avivamento de 1857 que varreu Chicago. Moody depois conduziu avivamentos pelas Ilhas Britânicas, onde ele falou a mais de 2.500.000 pessoas. Em 1875, Moody retornou para os Estados Unidos e começou um avivamento nas maiores cidades da América. Centenas de milhares de pessoas se converteram ao Evangelho de Cristo. Milhões foram inspirados pelo maior ganhador de alma da sua geração. E, naquele tempo, a cosmovisão geral dos americanos estava se afastando de um consenso cristão. O darwinismo
e o criticismo crescente estava ganhando, né, uma atração, mas Moody se tornou o primeiro evangelista a ser atacado, acusado de tornar a religião o ópio das massas. Esse verdadeiro homem de Deus nos deixou também um legado na história de um verdadeiro avivamento que ocorreu ali nos Estados Unidos. Precisamos estar atentos, precisamos observar os movimentos, precisamos estar firmados na rocha eterna que é Cristo Jesus, que morreu na cruz para os nossos pecados. Agora, no tópico 3, as raízes do avivamento pentecostal. No ano de 1900, Charles Fox, ele, obreiro, leigo e pregador itinerante, resolveu fundar o chamado Movimento de Fé Apostólica, com o propósito de preparar obreiros leigos para evangelizar. Fundou, então, o Instituto Bíblico Bethel College, na cidade de Topeka, no Kansas, nos Estados Unidos da América. Os alunos estudaram Atos 2 e, a partir desses estudos, foram batizados no Espírito Santo. A promessa de Atos 2 alcançou a vida daqueles estudantes e, em 1901, em Houston, Texas, o pastor negro, filho de escravos de Louisiana, William Joseph Simon, pertencente a um grupo de santidade, né, foi atraído pelo movimento da fé apostólica, iniciado por Parham, e ali foi batizado no Espírito Santo com evidência de línguas estranhas. Este ano de 1901 é considerado do movimento pentecostal moderno. Em 1906, Simon se transferiu para a Califórnia e ali começou a pregar a mensagem pentecostal na sua própria casa na Bonnie Brae Street, 216. As reuniões atraíram tantas pessoas que o prédio já não comportava mais a todos. Procurando um novo prédio, Simon descobriu um salão retangular que estava abandonado na rua Azusa 312 em Los Angeles, onde fundou a Missão Evangélica da Fé Apostólica. Ali começou o denominado avivamento pentecostal do século XX, que impactou o mundo inteiro e chegou ao Brasil pelos missionários, né, Gunnar Wigner e Daniel Berg. Sinóptico 2, grandes avivamentos marcaram a Europa, impactaram os Estados Unidos e formaram as raízes para o avivamento pentecostal. Aqui no estado do Espírito Santo, pastor Valdomiro Martins Ferreira, vários homens, Manuel Coutinho Pimentel, meu pai, fundaram vários trabalhos, onde eram perseguidos, tomavam ovo podre, tomate, né? Ali eram sempre ali achacoalhados, mas Deus estava com aquele povo, Deus esteve sempre com a sua igreja, e agora a igreja está aí, ó, um dos maiores movimentos do Brasil. Avivamento muda atitudes, pensamentos, propósitos. Não, nós não precisamos reconstruir os acontecimentos do início do século. Nem tampouco nós necessitamos copiar com exatidão o que está relatado no livro de Atos. Charles Finney diz que, passada a primeira onda de avivamento, as pessoas começam a desobstruir os canais que Deus usa para que o fluxo do Espírito possa correr livremente. Quando Deus envia um reavivamento em resposta de arrependimento e fé, ele usa novos canais por toda a história. Nenhum avivamento tem sido exatamente a réplica de outro. Deus tem um novo para nós. Ele tem um renovo para nós. E nós precisamos ser reavivados cotidianamente, irmãos. Por quê? Porque nós estamos num processo de santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Os avivamentos mudam a história, impactos no mundo, agora nós vamos então estudar. É consenso entre os estudiosos que a informação de que os maiores avivamentos do mundo trouxeram impactos profundos na política, na economia, na cultura, né? Nós poderíamos aqui citar, enumerar diversos exemplos. Fiquemos então que ocorreu entre os pentecostais nos Estados Unidos da América. No contexto da tragédia de racismo naquela nação, mesmo entre igrejas históricas, foi possível contemplar
vítimas de séculos de conflitos raciais, cultuando ao Senhor, falando em línguas estranhas e se alegrando no Espírito Santo. Só um verdadeiro avivamento espiritual, ele remove o pecado da divisão de qualquer espécie. E divisão, irmãos, não tem no reino de Deus. Só tem multiplicação, adição, diminuição, né? E divisão não está no contexto, né, evangélico. Deus vai somando, somatizando, trazendo, ampliando, multiplicando. É isso que ele faz, né, na nossa vida. A geração depois dos avivamentos. Também é consenso que em várias partes do mundo os avivamentos provocaram mudanças nas igrejas, mas infelizmente não perduraram por muitos lugares. A chama se apagou. Os instrumentos de Deus que incendiaram nações passaram e seus sucessores não tiveram o mesmo ímpeto em manter o fogo aceso. Lá, Provérbios 26, 20a. Ora, o Deus de John Wesley, Charles Finney e de William Seymour é o mesmo. Ele não mudou. Mais do que nunca nós precisamos sentir a mesma necessidade que esses homens de Deus sentiram em seus tempos para buscar um verdadeiro avivamento. Nem estamos comentando aqui, né, vários outros homens de Deus que ao longo da história trouxeram aí verdadeiros avivamentos, instrumentos nas mãos de Deus usados por ele. Sinopse 3, aprendemos na lição de hoje que vários homens deixaram exemplos para nós, até como nós estudamos na lição passada, na vida de Pedro, que foi transformado e ganhou muitas almas para o Senhor. Mas teve um perfeito. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. E é esse que nós devemos levar o nome dele, porque ele salva, ele cura, ele batiza no Espírito Santo e ele leva para o céu. Mensagens simples, né, mas eficazes nós precisamos trazer, que trazem o verdadeiro avivamento. Na conclusão, Deus deseja operar nas igrejas, no mundo, promover um poderoso avivamento espiritual que sacuda, né, as estruturas eclesiásticas e denominacional. Entretanto, é preciso buscar o batismo do Espírito Santo, é preciso perseverar com fervor em oração, é preciso que haja sinais, irmãos, prodígios, maravilhas, que o nome de Jesus seja glorificado, pois ele é santo, ele é soberano, e o avivamento espiritual, que o uso abundante dos dons espirituais seja real na vida dos nossos irmãos e irmãs e que estejam presentes nos nossos cultos. Que o Senhor possa ser louvado, adorado, venerado, exaltado, glorificado. E nós não podemos cansar de glorificar esse Senhor que nos fez, que nos deu vida, que nos deu o fôlego da vida, e por isso que nós estamos aqui falando dele para todos. Vamos na meditação de hoje, que encontra-se em Isaías 43, de 1 a 7. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, ele que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te criei, chamei pelo seu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e a Seba em teu lugar, visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado, e eu te amei. Assim dei os homens por ti, e os povos pela tua vida. Não temas, porque eu estou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente, e te ajuntarei desde o Ocidente, direção do norte, ao sul. Não retenhas, trazei meus filhos de longe, as minhas filhas das extremidades da terra, a todos que são chamados pelo meu nome, e os criei para a minha glória, e eu os formei e também os fiz. Deus continua o mesmo Deus. Deus continua com as suas mãos
prontas para nos abençoar. Basta que nós nos coloquemos numa posição de submissão, entendendo que nós somos pecadores e que Deus, por meio do seu Filho Jesus, pode nos resgatar e nos resgatou pela sua morte vicária na cruz do Calvário, né? Jesus morreu na cruz por nós. E aí, irmãos, agora, depois que nós o aceitamos, somos novas criaturas em Cristo, pois sem Cristo nós não podemos fazer nada. Com Ele, nós somos mais que vencedores. E nós precisamos estar com essa nossa realidade espiritual sendo revisitada, visitada pelo Espírito. Nós não podemos estar numa situação de inércia espiritual, numa situação de dormir no sono da indolência. Nós temos que estar despertados, pois nós estamos vivendo os últimos dias da igreja aqui na face da terra. E por isso, temos que estar com os nossos ouvidos aguçados para ouvir o toque da trombeta, com os nossos olhos espirituais abertos para enxergar o que Deus tem feito por nós, para ouvir, para sentir, para cheirar o aroma, né, da rosa de Saron, para que nós possamos sentir também na nossa pele a brisa, né, de Deus nos tocando por meio do Espírito Santo. E aí nós seremos reavivados, né, meditando na palavra dia a dia, orando sem cessar, buscando ao Senhor, e o avivamento espiritual virá e não tardará. Deus está ao longo dos séculos cuidando e zelando pela sua igreja, cuidando e zelando, revisitando o seu povo, estando sempre com as suas mãos estendidas, porque há sempre um remanescente que não se dobrou a Baal, que não se dobra a Baal. Então, nós somos filhos de Deus, resgatados pelo sangue do seu Filho Jesus Cristo. E aqui nós estamos para prestar louvor, adoração e estarmos estudando e aprofundando na sua palavra. Pai amado, nós te agradecemos por essa oportunidade que tu nos deste de estar aprendendo um pouco mais da tua palavra. Abençoe que nós sempre possamos, Senhor, estar com nossos corações abertos, humildes para receber aquilo que tu tem nos dado. Em nome de Jesus. Amém. Tenha uma boa semana em nome de Jesus.